Há momentos em que tudo parece em silêncio, onde nada acontece e a espera se torna difícil. Mas é justamente nesse lugar secreto, onde ninguém vê, que Deus está trabalhando. Ele molda, fortalece e prepara você para algo muito maior do que imagina. Não se engane pelo tempo de espera, pois a sua vitória já está sendo escrita. O que Deus tem para a sua vida não será pequeno, e quando acontecer, muitos serão surpreendidos. Fique comigo até o fim deste vídeo, porque hoje você vai entender que as melhores vitórias nascem no secreto. Há coisas que Deus está fazendo por você agora que seus olhos não conseguem ver, mas isso não significa que Ele não está agindo. Muitas das maiores vitórias começam na invisibilidade, no silêncio, na preparação que acontece longe dos holofotes, onde só Deus e você sabem das batalhas enfrentadas. E é nesse lugar secreto que a fé é forjada, que a resistência se fortalece e que o impossível começa a tomar forma. Não desanime se ainda não vê os resultados, porque Deus nunca desperdiça um tempo de espera. Ele está te preparando para algo que vai surpreender não só a você, mas a muitos ao seu redor. Quando chegar o momento certo, o que parecia impossível se tornará testemunho, e aqueles que não acreditavam verão a glória de Deus se manifestar na sua vida. Como diz em Mateus 6:6, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. O que Deus está preparando em oculto será revelado no tempo certo, e quando for, ninguém poderá impedir. Então permaneça firme e confie, porque sua maior vitória está nascendo agora, no secreto. Quantas vezes você já se sentiu esquecido? Como se Deus estivesse em silêncio e nada estivesse acontecendo. Parece que todos ao seu redor estão avançando, conquistando, enquanto você permanece esperando. Mas eu quero te dizer algo poderoso. O silêncio de Deus nunca significa inatividade. Ele não está parado, ele está preparando. No secreto, ele trabalha nos detalhes, moldando seu caráter, fortalecendo sua fé, te ensinando a confiar nele acima das circunstâncias. O tempo de espera não é um tempo perdido, mas um tempo de construção. E quando Deus decide agir, ninguém pode impedir. Se você crê, declare nos comentários: eu creio, porque algo grande está sendo preparado para você. Talvez você esteja vivendo um momento em que nada faz sentido. Você ora, busca, espera, mas as portas parecem fechadas. E nesse processo, a dúvida tenta se infiltrar, dizendo que você não é capaz, que não é digno, que sua promessa nunca chegará. Mas deixa eu te lembrar de algo. Deus não mente e Ele nunca faz algo pela metade. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque a palavra dele diz em Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Você pode até não ver agora, mas ele já decretou a sua vitória. Por isso, não saia deste vídeo ainda, pois ainda há muito mais que Deus quer falar ao seu coração. Eu conheci uma pessoa que viveu isso na pele. Ela orava há anos por uma mudança na sua vida, mas tudo parecia o mesmo. Ela via os outros avançando e se perguntava: será que Deus se esqueceu de mim? Mas no silêncio, Deus estava preparando algo extraordinário. Sem que ela percebesse, Ele estava alinhando pessoas, oportunidades e transformando seu coração para que, quando a promessa chegasse, ela estivesse pronta para recebê-la. E um dia, de repente, tudo mudou. Portas se abriram que ela nunca imaginou. A resposta veio de onde ela menos esperava. Foi no secreto que a sua maior vitória nasceu. Talvez você esteja nesse exato processo agora, sem entender, mas eu te digo,
Deus não se esqueceu de você. Se você acredita, escreva nos comentários: eu acredito, porque Deus está agindo. Sabe, muitas vezes nós queremos a resposta imediata, a solução rápida, a bênção na nossa hora. Mas Deus não trabalha no nosso tempo, Ele trabalha no tempo perfeito. Quando esperamos nele, aprendemos a depender, a confiar, a ver além das nossas limitações. E isso muda tudo, porque começamos a entender que mesmo quando não vemos, Ele está operando. Você pode não perceber agora, mas a preparação que está acontecendo na sua vida é essencial para que a sua vitória não seja passageira, mas duradoura. Como diz Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deus está renovando suas forças neste momento, então permaneça firme. Talvez você tenha chorado escondido, tenha passado por momentos em que ninguém soube da sua dor, mas Deus viu cada lágrima. Ele conhece cada detalhe da sua história e nada passa despercebido aos olhos dele. O que parece ser um tempo de silêncio, na verdade, é um tempo de preparação. E quando ele te levantar, será de uma forma que até aqueles que duvidaram terão que reconhecer: foi Deus. Não desista agora. Não pare antes da hora. Se Deus te colocou nesse processo, é porque Ele já tem um propósito para a sua vitória. Se você quer essa força para continuar, escreva nos comentários: eu quero, porque Deus está renovando a sua esperança. Muitas vezes pensamos que a nossa vitória precisa acontecer diante dos olhos de todos para ser real. Mas as maiores conquistas começam longe dos holofotes, onde apenas Deus vê. O caráter é moldado no secreto, a fé é fortalecida no secreto, e as grandes vitórias nascem no secreto. Quando chega a hora, aquilo que ninguém viu sendo construído se torna visível para todos. E sabe o que é mais lindo? É que ninguém poderá dizer que foi sorte, porque será evidente que foi a mão de Deus sobre a sua vida. Por isso, continue firme, porque a preparação de Deus nunca falha. Se você chegou até aqui, é porque Deus queria que você ouvisse isso hoje. Há algo tremendo sendo gerado na sua vida e o tempo da manifestação está se aproximando. Mas até lá, permaneça fiel, continue crendo, porque aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Não saia deste vídeo ainda, porque Deus ainda tem muito mais para falar ao seu coração. Às vezes parece que Deus está em silêncio. Você ora, busca, espera, mas nada muda. Enquanto isso, a ansiedade tenta roubar sua paz. A insegurança sussurra que talvez sua promessa nunca chegue, e o medo tenta fazer você desistir. Mas eu quero que você entenda algo poderoso. Deus trabalha no oculto. As maiores vitórias não acontecem diante dos holofotes, mas são geradas no secreto, onde só Ele vê. É nesse lugar que sua fé é fortalecida, sua paciência é lapidada e seu caráter é moldado. O que Deus está fazendo na sua vida agora pode não ser visível para todos, mas no tempo certo será impossível ignorar. E se você crê nisso, escreva nos comentários: eu vou permanecer crendo em Deus, porque a sua vitória está sendo preparada. Talvez você esteja passando por dias difíceis, enfrentando portas fechadas e situações que parecem impossíveis de resolver. Mas eu quero te lembrar de algo. Deus não permite um tempo de espera sem propósito. O que parece atraso é, na verdade, um tempo de preparo. Deus não quer apenas te dar uma bênção, Ele quer te preparar para segurá-la sem perdê-la. Se Ele está te ensinando a esperar, é porque Ele está construindo algo maior do que você imagina. A palavra nos ensina isso em Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, confie. Se a resposta ainda não chegou, é porque Deus está aperfeiçoando algo em você.
Quantas vezes nós queremos tudo no nosso tempo, do nosso jeito, sem entender que Deus enxerga além? O ser humano é impaciente por natureza, quer ver resultados imediatos, quer entender cada detalhe antes de confiar. Mas a fé não funciona assim. A fé nos ensina a descansar, a entregar o controle, a acreditar sem precisar ver. Deus não te esqueceu, Ele está cuidando de cada detalhe. E quando for o momento certo, você vai olhar para trás e entender por que precisou passar por esse processo. É como um quebra-cabeça. Enquanto você monta, algumas peças parecem não se encaixar, mas quando a imagem final aparece, tudo faz sentido. Assim será com a sua vida. Não perca a esperança, porque Deus está montando algo lindo para você. Eu sei que esperar dói. Eu sei que há momentos em que tudo o que queremos é uma resposta, um sinal, algo que nos faça continuar. Mas Deus já te deu o maior sinal. Ele nunca falhou e nunca falhará. Você pode olhar para trás e lembrar de quantas vezes pensou que não conseguiria, mas Ele te sustentou. O mesmo Deus que te trouxe até aqui é o Deus que te levará até o cumprimento da promessa. Como está escrito em Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, permaneça firme. Se você quer essa força para continuar, escreva nos comentários: eu quero, porque Deus está renovando suas forças agora. Talvez você esteja cansado, sentindo que não aguenta mais esperar. Mas sabe o que acontece quando você decide confiar em Deus, mesmo sem entender? Você se torna inabalável. Sua fé cresce, sua esperança se renova e nada pode te parar. Deus não quer que você apenas receba uma vitória, Ele quer que você seja fortalecido durante o processo, porque quando a sua vitória chegar, ela não será apenas para te alegrar, mas para testemunhar a grandeza de Deus na sua vida. O que Ele está preparando para você não será pequeno, não será comum, e muitos se surpreenderão com o que Ele vai fazer. Se você chegou até aqui, é porque Deus queria que você ouvisse essa mensagem. Não saia ainda, porque Ele ainda tem mais para falar ao seu coração. Sua vitória está sendo preparada, sua história está sendo escrita, e quando chegar o tempo certo, o que nasceu no secreto será visto por todos. Mas enquanto isso, confie, permaneça e creia, porque Deus é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Muitos podem não acreditar no que Deus está fazendo na sua vida agora. Talvez até pessoas próximas duvidem da sua promessa, olhem para você e digam que nada vai mudar. Mas eu quero que você guarde isso no seu coração. Deus não apenas te surpreenderá, mas também surpreenderá aqueles que desacreditaram. O que Ele está preparando para você será grande, e quando acontecer, ninguém poderá negar que foi a mão dEle. Muitas vezes, Deus permite que você passe pelo silêncio, pela espera, até mesmo pela incredulidade dos outros, para que quando a sua vitória chegar, fique evidente que foi Ele quem fez. Como está escrito em Salmos 23:5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. O que Deus tem para você não será em segredo, será visível para todos. E se você crê nisso, escreva nos comentários: eu creio, porque sua vitória será um testemunho vivo. Agora, imagine alguém que sempre foi desacreditado. Todos olhavam para ele e diziam que nunca chegaria a lugar nenhum. Ele tentou, lutou, orou, esperou, mas parecia que nada acontecia. Muitas vezes pensou em desistir. Mas Deus estava trabalhando no secreto, alinhando tudo, preparando cada detalhe. E um dia, de forma inesperada, uma porta se abriu. Uma oportunidade surgiu que ele nunca imaginou. E quando aconteceu, aqueles que duvidaram foram os primeiros a dizer: isso só pode ter sido Deus. Essa história pode ser a sua,
Você pode estar no tempo da preparação agora, mas quando chegar a hora certa, sua vida será um testemunho vivo do que Deus faz com aqueles que confiam nele. Permanecer firme não é fácil, mas é necessário. Deus não honra os que começam e desistem no meio do caminho. Ele honra aqueles que perseveram até o fim. Quando tudo parece difícil, quando a dúvida tenta entrar, quando o cansaço bate, é aí que você precisa se apegar ainda mais à promessa, porque a sua resistência está provando a sua fé. O inimigo sempre tentará te desanimar, fazer você pensar que nada vai mudar, mas é justamente nesse momento que você precisa lembrar: Deus nunca falha. Como está escrito em Hebreus 10:23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. A promessa não é baseada no que você sente agora, mas na fidelidade de Deus, e Ele nunca quebra sua palavra. Muitas vezes olhamos para os outros e pensamos: por que a vitória dele chegou e a minha ainda não? Mas Deus tem um tempo perfeito para cada um. O que Ele tem para você é único, preparado especificamente para a sua vida. Não compare sua jornada com a de ninguém, porque Deus não trabalha com padrões humanos. Ele está cuidando de você nos mínimos detalhes, preparando um futuro que você ainda nem consegue imaginar. Se você tentasse forçar sua bênção antes do tempo, talvez ela não durasse. Mas quando Deus entrega na hora certa, ninguém pode tirar, como está escrito em Isaías 60:22. O menor virá a ser 1000, e o mínimo um povo grandíssimo. Eu, o Senhor, a seu tempo, o farei prontamente. Confie no tempo de Deus. Você já percebeu que quanto maior a promessa, maior é a preparação? Deus nunca entrega algo grandioso sem antes preparar a base. Ele está te ensinando a confiar, a depender dele, a crescer espiritualmente, para que quando a bênção chegar, você esteja pronto para sustentá-la. Muitos querem a promessa, mas não querem passar pelo processo. Só que a verdade é que o processo é o que te capacita para viver aquilo que Deus tem para você. É no tempo da espera que você aprende a valorizar, a amadurecer, a enxergar a mão de Deus em cada detalhe. Se hoje você não entende o porquê de tanta luta, saiba que Deus está te preparando para algo muito maior do que você imagina. E quando a sua vitória chegar, ela não será só para te alegrar, mas para glorificar o nome de Deus. Pessoas ao seu redor verão e reconhecerão que foi Ele quem te levantou. Aqueles que duvidaram terão que admitir que a mão do Senhor estava sobre a sua vida. Até mesmo aqueles que te desprezaram verão o que Deus fez por você. Porque quando Deus decide agir, ninguém pode impedir. Como diz em Jó 42:2, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então continue firme. A espera não é fácil, mas a recompensa será grande. Continue assistindo, porque ainda não acabou. Tenho algo muito importante para te falar, e também, antes de terminar, farei uma oração poderosa por você. Às vezes, a vida nos coloca em situações que parecem não fazer sentido. Você se esforça, dá o seu melhor, ora, espera, mas parece que nada acontece. Enquanto isso, você vê outras pessoas avançando, conquistando e se pergunta: por que ainda não chegou a minha vez? Mas escute bem, Deus não se esqueceu de você. Ele está te preparando no secreto, porque aquilo que Ele tem para a sua vida não é comum, não é pequeno. Se ainda não aconteceu, é porque Ele está lapidando cada detalhe para que, quando a sua vitória chegar, ninguém possa roubá-la. Como está escrito em Abacuque 2:3, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Então, segure firme essa promessa e declare nos comentários: eu espero em Deus, porque a sua hora vai chegar. Talvez você esteja enfrentando rejeição, portas fechadas, pessoas desacreditando de você. Talvez até te chamem de sonhador,
de alguém que espera demais de Deus. Mas quer saber? Que bom que você espera em Deus, porque aqueles que confiam nele nunca serão envergonhados. Muitas vezes, o próprio Deus permite que algumas portas se fechem porque ele tem algo melhor para você. Se ele está impedindo algo agora, é porque aquilo não era o melhor. Quantas vezes nós queremos apressar as coisas, tomar atalhos, aceitar migalhas, sem perceber que Deus está nos guardando do pior? Se ele está dizendo, ainda não, confie, porque quando ele disser agora, será perfeito. Você já viu um prédio sendo construído? Primeiro, a fundação precisa ser bem feita, e isso leva tempo. Enquanto as pessoas passam e veem apenas um buraco no chão, sem entender o que está sendo feito, os engenheiros sabem que sem essa base forte, o prédio não ficará de pé. Assim é com sua vida. Deus está cavando fundo, fortalecendo sua estrutura, para que quando ele te levantar, nada possa te derrubar. Quanto maior o prédio, mais profunda é a fundação. Se a sua espera está sendo longa, é porque sua promessa será grande. Não desanime no processo. O que Deus está construindo para você não é qualquer coisa, é algo firme, inabalável, duradouro. Se você crê nisso, escreva nos comentários: minha base está sendo fortalecida, porque sua estrutura espiritual está sendo preparada. Talvez hoje você esteja vivendo dias de lágrimas, de incertezas, de momentos em que ninguém vê a sua luta, mas Deus vê. Ele vê cada esforço, cada oração que você fez em silêncio, cada vez que você engoliu o choro para seguir em frente. E sabe o que ele diz para você? Eu estou contigo, eu te fortaleço, eu te sustento. Em Isaías 41:10, ele nos garante: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Se o processo está doloroso, saiba que Deus não desperdiça dor. Cada lágrima sua será transformada em um testemunho poderoso. Nada do que você passou foi em vão. E no dia da sua vitória, você verá que tudo fazia parte do plano perfeito de Deus. Sabe aqueles momentos em que você se sente invisível, como se ninguém percebesse o quanto você tem lutado? Deus vê. Ele sempre viu. Desde o primeiro dia em que você orou, desde a primeira lágrima que caiu sem que ninguém notasse. Talvez você tenha se sentido esquecido, ignorado, mas Deus nunca tirou os olhos de você. Ele está trabalhando no oculto, moldando você, preparando o seu caminho. E quando a sua resposta vier, ela não será pequena, não será comum, porque Deus não faz obras incompletas. Como está escrito em 1 Coríntios 2:9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você pode não ver agora, mas algo grandioso está vindo em sua direção. E se você crê nisso, escreva nos comentários: eu creio na promessa de Deus, porque Ele já está agindo. Agora, querido irmão e irmã, chegamos ao final deste momento de reflexão, mas quero te convidar a não apenas ouvir essas palavras, mas a crer nelas com todo o seu coração. Sei que o que Deus preparou para a sua vida vai surpreender a você e até mesmo a aqueles que duvidaram de você. Sua vitória está mais próxima do que você imagina, e a cada passo de fé, Deus está trabalhando em você e para você. Agora, quero fazer uma oração poderosa, pedindo que o Senhor fortaleça sua fé, que Ele abra as portas que precisam ser abertas e feche aquelas que não são para você. Vamos orar juntos. Pai querido, em nome de Jesus eu te agradeço por cada pessoa que está ouvindo esta palavra agora. Eu te peço que o Senhor renove suas forças, que Ele não olhe para as circunstâncias, mas que Ele olhe para ti e confie no teu poder. Senhor, nós sabemos que o Senhor tem um plano perfeito e maravilhoso para a vida de cada um. E eu oro para que cada um que ouve esta mensagem seja fortalecido na fé e que sua confiança em ti seja inabalável.
Senhor, derrama sobre eles um espírito de coragem, confiança e perseverança, e que a vitória que o Senhor preparou seja algo grandioso. Eu oro também por proteção, por direção e por bênçãos abundantes. Em nome de Jesus, amém. Se você recebe essa oração em sua vida, declare nos comentários: eu recebo essa oração. Saiba, Deus já está agindo em seu favor. E eu quero te agradecer imensamente por estar aqui. Que o Senhor te abençoe poderosamente. No próximo vídeo, trago mais palavras de edificação para a sua vida, então não perca. Fique com Deus e até lá, em nome de Jesus.